Esse escritor descobriu uma incrível história de brasileiros que haviam feito uma viagem de automóvel em 1928 para os Estados Unidos. Inconformado pelo descaso com a façanha da expedição, ele tomou para si a missão de investigar, coletar e checar informações para, em seguida, resgatar e divulgar o feito, não só no Brasil, mas também nos outros países por onde passa a carretera pan-americana. E ele até escreveu um livro sobre isso. Vamos deixar que ele conte tudo. Beto Braga, boa noite, obrigado por ter vindo. Essa história é, no mínimo, fascinante. Com certeza. Você tá bom, querido? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a você. Fica à vontade, essa é a sua casa. Muito obrigado. Temos muito que conversar. Beto, foram 8 anos, me disseram que foram 8 anos de pesquisa e trabalho ferrenho, né, para poder resultar nesta obra que você publicou. Como é que você descobriu essa história? Porque, afinal de contas, é uma estrada que liga as 3 Américas. Na verdade, foi uma coincidência muito grande. Ou talvez o destino, o capricho do destino colocou na minha mão um diário escrito pelo comandante Leônidas Borges de Oliveira, onde ele narrava uma viagem feita de automóvel em 1928. Eu, com certeza absoluta, que era impossível ser feito isso, por vários motivos, que estava começando o automobilismo, não existiam estradas. Achei ele uma pessoa muito inteligente de conseguir criar uma ficção num tema desse. E lendo o diário, com tantos personagens, com tantos feitos históricos, eu cheguei à conclusão que ele teria uma biblioteca enorme, um conhecimento muito grande da história, e buscou os 10 anos que precedia a Segunda Guerra Mundial e se meteu na história, com uma viagem, né? Mas aí você começa a analisar, seria muito difícil nessa época ele ter acesso a tanta informação. Como ele ia conseguir casar, juntar, ajustar as datas, os feitos e os personagens naquele determinado momento? Porque enquanto ele estudava um presidente, passava 1 ano, 2 anos, já não era mais aquele presidente, então ele tinha que começar tudo de novo, os estudos dele. Isso foi me despertando um interesse. E um outro fato que me marcou quando eu li pela primeira vez o diário, que quando você cria uma ficção, nem sempre os seus companheiros de viagem precisam ter nome, sobrenome, nacionalidade, cidade onde nasceu. E ele tinha. Daí eu me deparo com o senhor Mário Fava, um jovem mecânico, nascido em Bariri, interior de São Paulo, muito perto de Bauru, que é a minha cidade, que é onde vivo. E eu falei, não, eu vou buscar por essa família. E vou buscar herdeiros, netos, filhos, até porque uma pessoa que era um homem em 1928 teria mais de 100 anos. E por incrível que seja, que eu digo que é um capricho do destino, eu encontro o Mário Fava vivo, com 91 anos, lúcido, e começo a conversar com ele, contar trechos da viagem, e ele contar a parte dele na viagem, o que ele tinha feito, por onde tinha passado, e muito lúcido, com nome, sobrenome de todas as pessoas, os lugares. Eu falei, não pode ter 2 loucos contando a mesma história, né? Então, é verdade. Daí foi um choque, que era verdade. Agora, por que, Beto, que, na sua opinião, os 28 mil quilômetros, isso não é brincadeira, 28 mil quilômetros percorridos por ele, né? Leônidas Borges de Oliveira, que foi o comandante, você me falou, Francisco Lopes da Cruz, estou com os nomes aqui, que foi observador, e o Giuseppe Mário Fava, que é o que era mecânico. Por que isso não foi reconhecido? Por quê? Foi reconhecido, na época foi muito reconhecido, tanto que eles foram recebidos por todos os presidentes da República nos países por onde passaram. Foram notícias em todos os jornais, notícias de capa, e páginas todas contando a trajetória deles, abrindo essa rodovia, e chegam nos Estados Unidos como verdadeiros heróis, né? O que é difícil o americano considerar um brasileiro como um verdadeiro herói.
e são recebidos por todos os governantes, estado por estado, cidade por cidade, aclamados como personalidades e como heróis. Daí os empresários também querem apoiá-los. Henry Ford, na época, o homem mais rico do mundo, fez questão de recebê-los, até por causa do alto Ford. Ah, era um Ford? Eram 2 Fords, modelo T. E oferece uma soma de dinheiro altíssima para que os carros ficassem no museu. Lamentavelmente, eles não deixaram lá no museu. E vão para Washington. A National Geographic, para a National, tem uma foto com 32 pessoas na escadaria, todo o staff, do presidente da National até o auxiliar de redação. Quem não era da National era o presidente da União Pan-Americana, o embaixador do Brasil, na época, Fernando Lobo, que estava presente, e o secretário-geral da União Pan-Americana, que se transformou na OEA. Então, eles conseguiram parar a National, e a National nessa época já era a National. De lá vão para o Congresso americano, são aclamados no Congresso como heróis por Cordell Hull, que era o homem poderoso da América. Sim. Dali vão para o Ministério da Defesa com Harry Woodring, e nós estamos falando já em 38, né? 10 anos já haviam se passado, estamos na véspera da guerra. Pentágono, olha que loucura. E conta esse senhor Mário Fava que, junto com Harry Woodring, pegaram um trem por baixo da terra e entraram para a Casa Branca. E são recebidos pelo Franklin Roosevelt, que depois de receber o projeto completo da rodovia, entrega uma carta para eles, com reconhecimento da nação americana pelo trabalho feito por eles. Então eles foram muito aclamados e reconhecidos. Eles voltam para o Brasil, são recebidos por Getúlio Vargas, nomeia o Leônidas Borges Oliveira como cônsul do Brasil na Bolívia, e aí os Estados Unidos constrói a carreteira em cima do projeto que eles entregam, já pensando como defesa, como preocupado já com a guerra que estava ali. Eminente. Então, a parte toda da América Central já fica pronta. E os países da América do Sul vão fazendo a sua parte conforme pode. O Brasil não fez a lição de casa, não construiu a parte dele, que seria do Rio de Janeiro, cortando o estado de São Paulo, Mato Grosso e entrando a Bolívia, ali por Corumbá. Isso é o famoso corredor bioceânico que a gente vê constantemente aí na mídia e que agora recém estão construindo o pedaço que falta Corumbá, Santa Cruz e La Sierra. Então, isso desapareceu até um momento político que a gente atravessava, da ditadura, nacionalismo do Getúlio Vargas. Depois entra Juscelino com uma visão muito concentrada no Brasil, na industrialização, na indústria automobilística, e acaba esse período já na ditadura militar. Ditadura militar mais nacionalista, impossível, e todo esse contato com os outros países é a famosa acusação que nós sempre tivemos, que estamos de costa para os países, né? E com isso veio o esquecimento. Que foram, na verdade, né, 15 países aqui, não é isso? Foram 15? 15 países. Que estou vendo aqui. Agora, como é que foi o trabalho desses que são expedicionários, né? Já que eles percorreram 3 Américas a bordo de carro, numa época, inclusive, que não havia borracheiro no meio do caminho. É fácil. Loja de autopeça, posto de gasolina, não tinha nada disso. É fácil imaginar as dificuldades aí, que eles enfrentaram. Olha a dupla de T aí, ó. É muito fácil a gente imaginar. Um modelinho 4 cilindros, roda de madeira, olha que coisa. Pantanal, floresta amazônica, rios caudalosos. Meu Deus. 280 rios foram cruzados, construindo balsas sem pontes, abrindo caminho com dinamite. E batalhões de homens, como aí na foto, trabalhando com pás, picaretas, para acertar o caminho por onde eles iam atravessando. Por isso que demorou 10 anos. Essa foto mostra bem o serviço da dinamite. E eles foram improvisando, eles foram precursores do carro a álcool, eles foram improvisando uma mescla de chicha com querosene e muitas vezes lubrificaram o motor com gordura de porco.
porque não tinha o que pôr, não tinha recurso de nada. Muitas das cidades era a primeira vez que viam um automóvel. Meu Deus. Agora, nos últimos 12 meses, em conjunto com a sua família, isso achei uma maluquice, você percorreu por volta de 75 mil quilômetros em uma nova expedição. Que loucura foi essa, Beto? É que durante todos esses anos da pesquisa, do livro, isso foi um assunto frequente na minha casa. E deixou de ser um projeto meu para ser um projeto familiar. E chegou o momento que tinha que buscar o resgate disso. Então, é muito fácil hoje, a rodovia existe, ela é uma realidade. Sim. Né? E nós rodamos do extremo norte, no Alasca, em Prudhoe Bay, até o Ushuaia, no extremo sul da América, buscando esse reconhecimento. Em todas as universidades, academias de letras, foi recebido por vários historiadores importantes, personagens de cada país. E alguns órgãos foram vitais no sucesso disso. A União Pan-Americana de Engenharia é uma agremiação que reúne 2 milhões de engenheiros. Está presente em todos os governos, sempre tem um engenheiro no governo. E ela assumiu para si conseguir em cada governo desse uma autorização e a construção de um monumento na carretera Pan-Americana em homenagem aos 3 expedicionários. O outro órgão importantíssimo, o IPGEAT, que é o órgão de Geografia e História da OEA. Eu fui convidado a fazer uma apresentação na Assembleia Geral, que aconteceu ano passado na República Dominicana, em outubro, e foi uma surpresa. Os 30 países que estavam representados lá ficaram impressionadíssimos com a história, até porque passava, na maioria desses países, a carretera Pan-Americana. Menos na República Dominicana. Não, na República Dominicana é uma ilha, não. Né? Mas é que faz parte da OEA, sim, claro, foi a sede desse ano. É. E foi, no final da Assembleia, foi feita uma resolução para todos os Estados-membros para que divulgue e resgate a parte deles da história. Então, quais são os próximos passos para o reconhecimento histórico dessa expedição? Eu tenho uma reunião, a convite do Dr. Santiago Borreiro, tenho uma reunião na OEA com o presidente, Dr. José Miguel, para tratar exatamente disso. Quais o comportamento que a OEA vai ter perante essa história. E a ideia deles, que a Pan-Americana é a maior e mais importante obra de engenharia do século XX. Puxa, mais do que o Canal do Panamá? Mais, porque ela proporcionou o impacto socioeconômico cultural maior do que qualquer outro feito. O Canal do Panamá é muito estrito ao Panamá. Né? Ali não tem o mesmo impacto nos outros países que a carretera provocou. E, em cima disso, eles consideram como o maior sonho de pan-americanismo já feito. Porque o que sempre foi um sonho, o pan-americanismo, se tornou realidade, com a carretera unindo esses países um a um e trazendo o progresso, o desenvolvimento, que virou o que nós sabemos hoje depois de 83 anos de viagem. Então, minha posição hoje é mudar para os Estados Unidos. Eu mudo agora dia 10 de maio para ficar 1 ano nos Estados Unidos com a minha família, para desenvolver esse projeto lá, tornar a visitar todos esses países que nós fomos de carro, agora de avião, né, para inaugurar esses monumentos e, com esse apoio, conseguir reescrever essa página esquecida da nossa história. Beto, muito obrigado. Sua história foi, no mínimo, fascinante. Fantástica até, e eu queria mostrar o livro O Brasil através das 3 Américas, pela editora Canal 6. Obrigado, olha lá. Esse é o livro e eu estou aqui com um autografado bonito, olha. Brasil Across the 3 Americas, Beto Braga. Obrigado, meu irmão. Adorei essa nossa conversa. Muito mesmo.